É bastante comum que nós, falantes de português, nos sintamos confortáveis no aprendizado de uma língua como o espanhol, o italiano e até mesmo o francês. Pode ser que eu passe meus olhos por uma frase que tenha 10 palavras e de 10 palavras, 3 eu mais ou menos entenda o que quer dizer. Em italiano, especificamente, pode ser que eu veja o verbo dormire. E eu já sei, eu consigo intuir em menos de 2 segundos que se trata do verbo dormir. Pode ser também que eu ouça um italiano perguntando como va? E eu consigo entender que é o nosso como vai, como é que você tá? Se a pessoa responde sto bene, eu também sou capaz de dizer que aquela resposta corresponde ao nosso estou bem, tá tudo bem. No entanto, a previsibilidade da vida tem um limite, não é mesmo? E é aí que entram em cena os falsos amigos. Essas palavras são chamadas de falsos amigos justamente porque elas aparentam ter um significado que elas não têm. Em italiano, por exemplo, nós temos a palavra morbido, que a gente já tende a pensar, como falantes de português, que pode ser que seja o nosso mórbido em português. Mas não, na verdade, esse adjetivo mórbido corresponde ao nosso adjetivo macio em português. E esse é o caso de um verbo sobre o qual eu gostaria de falar hoje, o verbo rilasciare em italiano. Esse verbo ele tem 3 sentidos mais possíveis aí para o seu significado, que seriam soltar, emitir e conceder. Então eu posso dizer, por exemplo, rilasciare il passaporto, né? Que eu preciso emitir meu passaporte. Eu também posso dizer, por exemplo, que alguém, né, num contexto assim, alguém está rilasciando uma intervista, está concedendo uma entrevista. E eu também posso pensar na seguinte frase: La polizia ha rilasciato i fermati, né? A polícia soltou os presos. Esse verbo pode, no entanto, o que já aconteceu em uma aula minha, causar confusão com um outro verbo que é bastante próximo, o verbo rilassare. Esse sim é o verbo em italiano que corresponde ao nosso verbo em português relaxar. Então eu posso dizer, por exemplo, devo rilassarmi, né? Eu preciso relaxar. Ou então eu posso dizer também, mi sento rilassata oggi. Hoje eu me sinto relaxada. Então, bastante atenção. A escrita diferente, SC e SS, deve nos orientar a uma pronúncia diferente dessas palavras e, consequentemente, a ideia de que os significados delas também são distintos. Rilasciare com SC e som de X corresponde ao soltar, emitir, conceder. Rilassare com som de 2 S mesmo, de um S prolongado e com a escrita de 2 S corresponde ao nosso verbo relaxar em português. Gostou dessa dica? Quer aprender italiano comigo? Eu sou a professora Carol, do módulo 1 aqui da Ibravissimi. No módulo 1 nós aprendemos essas intenções comunicativas mais básicas de uma língua estrangeira, como se apresentar, com que adjetivo se descrever, como expressar sua opinião, sua preferência, seu gosto em relação a algo, mas também já aprendemos sobre o café, sobre marcas italianas, sobre festivais importantes do país. O ideal aqui da Ibravissimi é sempre apresentar, introduzir, ensinar a língua e a cultura ao mesmo tempo, uma junto da outra, porque de fato elas são inseparáveis. Grazie mille, alla prossima!